Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um primeiro react aqui desse canal. E hoje eu tô aqui com a minha namorada, a Kemi. Dá um oi aí pro pessoal. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa quando você estiver. Eu sou a Loba. Mais conhecida aí pela galera. E hoje, o que a gente vai assistir aqui, meu amor? Todos os lobisomens, porque o meu homem é um lobisomem. Lobisomem, né? Né, Lobo? Nah. Todos os lobisomens do folclore brasileiro aqui, do canal Mr. Sandman. E vamos começar aqui com o react a esse vídeo aqui maravilhoso. Não é Isso. Aham. Vamos dar um Primeiro play vídeo aqui. do canal. 3, 2, 1, vai. Não é de hoje que as histórias de lobisomem apavoram muita gente por aí. Dessa vez, as supostas aparições são numa pequena cidade da Bahia. Tem morador Bahia? que garante não apenas viu, Bahia, tá de gravou onde? imagens do monstro. O quê? Quem veio da Bahia? Não sei. É Pessoas, você. peoples. Você que é meu lobo. Você é meu lobisomem que veio da Bahia. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá tudo conectado. Metade homem, metade lobo. Ixi, eu. Que diabo. É igual você. Fólica, você pagará pelo que fez! Parece Lobisomem brasileiro. Algol. Oi? É aquele ali, parece aquele bicho lá daquele Fullmetal Alchemist, velho. A Aquele garotinha. nossa, que medo, velho. Mano, Que ódio. desde que ela assistiu isso aí, toda criatura cabeluda, todo cachorro cabeludo, ela fala que é aquela quimera lá. Eu tenho medo, tenho pesadelo. Eu tenho. Melhor Eu cena. falo, Mano. melhor cena, o cacete. O folclore brasileiro Eita, é um porra. dos temas que mais me intrigam, tanto pela sua complexidade, quanto por ser uma mitologia tão perto de nós e do nosso dia a dia. Isso. Na mitologia brasileira, existem várias releituras de criaturas famosas fora daqui, como o Encourado, que é uma releitura do vampiro Caralho, encourado? The Chad? O Shed? O Shed. O velho. Shed é um encourado? Caraca! que é É o adaptado Shed para o ou Nordeste. Quem que você é aqui, rapaziada? O Shed ou o Virgem? A releitura do vampiro europeu, só que adaptado para o Nordeste, o Mapinguari, que pode ser considerado uma releitura do Pé Grande, Caralho, macaco com um saco nas costas. entre vários e vários exemplos que podem ser dados. E o tema do vídeo de hoje é justamente nessa pegada. Falaremos sobre o lobisomem brasileiro, ou melhor, os lobisomens brasileiros. A cultura nacional não tem só uma espécie de lobisomem como nos países europeus. Eita. Sabia que aqui onde a gente mora, eu já te contei, né, sobre isso. E aqui tem uma lenda de lobisomens, entre aspas, que são, no caso, Eu sei. os. Qual é o nome então? Rabudo, eu acho. Exato, os rabudos. São uns índios que vira animal. Pois é, e eles viram tamanduá, eles também viram qualquer bicho aí, tipo, que Pois seja é. da. Só falar o nome dele já atrai ele pra sua casa. Pois é, pior que é. Aqui é protegido por Deus, amém. Literalmente lugar onde só tem índio. Mano. Suas particularidades, histórias e etc. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo caso vocês queiram Dale, consultar. E dito gostoso. isso, vamos finalmente começar. Mas antes de qualquer coisa, qual seria a verdadeira história por trás da lenda famosa do lobisomem? Ah, foi um cara, né, que transou aí com um lobo, né? Cometeu Não, aí não. um. Cometeu aí um zoofilia. Não. Aí o lobisomem, depois de 9 meses, teve um menino, né? Aí esse menino A mordeu o história- amiguinho dele quando ele tava a brincando história- aí na escola. Aí o amiguinho dele falou assim: ai, o meu amiguinho, o João mordeu e tal. Aí falou assim: não, mas é que tá tudo bem, meu filho. Eles te mordeu, não brinque mais com ele. Aí 3 dias depois o menino começou a crescer pelo, né? Debaixo do braço, na virilha. Aí teve o negócio aí da. Como é? A puberdade aí, o menino. Aí pronto, aí todo mundo começou a virar lobisomem aí nessa porra. E é isso aí, mano, a história do lobisomem. Ou então foi uma mulher, né? Safada, transou um cachorro. Cancelado. Origem grega do lobisomem. A lenda do lobisomem tem suas raízes na Europa, com indícios de que sua origem remonta à Grécia Antiga. Um dos relatos mais conhecidos fala que o rei Licão teria sido transformado em um lobo por Zeus. Relicão. Como é que esse cara passa imponência com esse nome, cara? Tu é servo de quem? Ah, Relicão. Meu nome, amigo? Relicão? É,
pô, o nome dele É uma relíquia, velho. Relicão, Ele é pô. uma relíquia. E aí ele virou um cão. Não é Relicaão, não, aqui. Errou a pronúncia aí, hein, ô Mr. Sandman. Relicaão. como Relicão. punição por sacrificar humanos e tentar enganar os deuses. E essa história Sacrificar ajudou a humanos. definir o conceito de licantropia, derivado das palavras licos, que significa lobo em grego, e antropos, que significa homem também em grego. E com o passar do tempo, a crença no homem que se transformava em lobo se espalhou por Roma, onde era chamado de Versipelli. A lenda Versipelli. assumiu diferentes nomes e características em toda a Europa, Mas como é. Loup-Garou na França e Werewolf entre os saxões. Werewolf. E com a influência cristã, também passou a ser visto como um pecador amaldiçoado, Pecador vivendo amaldiçoado. sua transformação como penitência até receber o perdão divino. Olha. E com a colonização portuguesa, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil, ganhando variações regionais que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Eu conheço um cara que tem essa cara aqui, mano. Igualzinho, cara. Abraço aí. Em Portugal, o lobisomem era descrito como um homem magro, de orelhas grandes e nariz avantajado. Era eu quando era criança. Mano, ele literalmente você. Um homem magro, orelhas grandes, nariz avantajado. Era eu. Predestinação ou por pecados graves. Acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido após 7 filhas, poderia carregar a maldição. Olha. O lobisomem Ó, o primeiro filho homem entre 7 filhas geralmente vira gay, não lobisomem. É pior que é verdade. em português, era conhecido também como um corredor ou tardo. E além de Corredor ou atacar cemitérios e pessoas, a lenda dizia que as mulheres também podiam se transformar, sendo chamadas de peeira ou lobeira. E no Brasil, Lobeira. esse folclore do Lobeira. lobisomem foi estudado por Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores pesquisadores Cascudo? das tradições populares. Certo, Siri essa foi a Cascudo. lenda padrão Cascudo. Siri Cascudo estudou aí os lobisomens. conhecida por Mano. todo mundo. Mas e o lobisomem brasileiro? Qual a real origem por trás dele? É o que eu falei, né? Você. Eu sou retrato. Baby Upload Yushinai. De sai, velho. No Ah, Brasil, não gosto a lenda do lobisomem tem algumas particularidades bem diferentes das versões europeias. Por aqui, acredita-se que a transformação ocorre na virada de quinta para sexta-feira e durante a quaresma. Além disso, Durante a origem quaresma, do até lobisomem agora. pode estar Parece-me agora? Sim, é o período do carnaval até a sexta-feira santa. Na Páscoa. ligada à ordem de nascimento. Um menino que nasce após 6 irmãs corre o risco de se tornar Gay. um, caso não for batizado pela irmã mais velha antes dos 13 anos. Que? A maldição Mano, que regra é essa? também pode ser transmitida por mordidas ou contato com o sangue da criatura. Ai, E como no também é Brasil não transmitido. existem lobos nativos, a aparência do lobisomem foi adaptada à fauna local de cada região do país. Ele é frequentemente descrito como um híbrido de cão e porco com pelos escuros e patas traseiras mais longas, o que lhe dá um ar desajeitado. Outra crença curiosa é que sua forma pode variar dependendo do animal que se deitou no local da transformação, o que explicaria porque alguns relatos falam de lobisomens parecidos com bois, cavalos ou até mesmo capivaras. Em sua forma bestial, ele se alimenta de qualquer coisa, inclusive cocô de galinha, e ao voltar ao normal vomita tudo. Para se proteger de um lobisomem, Credo. existem alguns rituais específicos que dependem da região do país. Agora, para eliminá-lo, a munição deve ser benzida com cera de vela usada 3 vezes na misa do galo, e armas de ferro ou aço podem forçar a criatura a retornar à forma humana. Cara, muito específico. Já para curá-lo definitivamente, é necessário furar sua Olha, pele com espinhos de laranjeira plantado em um bem cemitério em uma... Olha isso, mano. Furar a pele com espinho de laranjeira plantado no cemitério. Mano, é muito específico os bagulho, tá ligado? Antes era só tipo, ah não, bala de prata, mata o lobisomem, tá ligado? Cruz também, tipo, os lobisomens não gostam, tá ligado? Ou tipo, ai, quando você tem que aguentar até o amanhecer, aparece o sol, o lobisomem não aguenta, volta ao normal. Mas não, cara, um bagulho muito específico, velho. uma sexta-feira santa. Agora, para descobrir sua identidade real, uma técnica curiosa é oferecer sal para a criatura. Ué? Após oferecer o sal, o lobisomem fugirá, mas no dia seguinte aparecerá na sua casa em forma humana pedindo o sal prometido, literalmente o Caralho. lobisomem pidão. E como eu disse anteriormente, o lobisomem brasileiro, principalmente pelo país ter uma fauna muito Olha ele aqui, diversificada, cê é tem louco. variações de diferentes animais. Vamos ver algumas. As versões. Mano, uma dica aí, cara. Tipo, eu sei que você quis passar uma ideia aqui de edição. Ah, não, estou escrevendo e tal. Mas faz logo escrevendo, tá ligado? Não fica tipo, pausando. Tipo, tá, escrevi uma letra, 2.
Mano, isso dá uma... Sei lá, uma sensação de vai logo, escreve, tá ligado? Eu também tô sentindo isso. Pois é, Eu tô, vai logo, cadê os títulos? escreve logo, tá ligado? Sei que você quis passar um bagulho maneiro aqui de máquina de escrever, mas não precisa, tipo, essa demora toda, só... Outra escreve. coisa, essa fonte com essa letra verde também não gostei. É, tá meio... muito comum, sei lá. Olha, é igual. O porcão é a Para de pausa. Ah, Você sabe o que eu pensei, né? é igualzinho a estrada que vai pra minha casa lá na Bahia. Velho, é igualzinho a estrada que vai pra casa dele na Bahia. Amor, eu tenho que te contar. Eu sabia que você era um lobisomem esse tempo todo. Eu tenho que te contar que eu sou... O porcão é a forma mais comum aqui no Brasil. Quem o viu diz que lembra um cachorro ou um porco enorme, que Tá vendo? corre Você é um encurvado porcão, e sobre as 4 patas. É Eu sei que eu sou sujo, mas, porra, coberto de pelos escuros com olhos vermelhos e dentes afiados. olha. Agora o amarelo é mais comum em Olha. estados do Nordeste. Poxa. O lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito mais machucado e adoecido. A sua pele varia entre muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver. O orelhas longas Tá dizendo que eu tô fedendo como um cadáver? Porra, tomei banho ontem, velho. têm Você- pelos você- escuros, mas o que chama mais atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam pelo chão. Quando ele corre, elas batem como se fossem asas, produzindo estalos altos. O lobisomem branco, também Você é um conhecido como lobisomem lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é o tipo raro, mas difícil de ser ignorado. Costuma sempre aparecer em noite de quaresma. Você- É um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu Você- propósito. Tem na quaresma. É uma alma penada que mesmo após a morte ainda sofre da maldição. Ele é totalmente Oh, branco parece. e é mais violento que qualquer lobisomem vivo. Os lobisomens lobo ou lobo do mato são pouco comuns e são quase lobos por completo. Hoje, eles aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. Mas antigamente também apareciam em regiões de forte influência germânica. O lobisomem espojador é uma versão do lobisomem brasileiro que é ainda mais sombria e monstruosa do que o mito tradicional. Minotauro. Ele é descrito como uma criatura peluda e fedorenta, com olhos vermelhos e expressão assassina. Mano, por que todo lobisomem é fedorento? Porque fede a cadáver, né? Porque eles matam, eles têm que comer carne. Como são carnívoros, tipo, a carne fede, você sabe. Sabia né? que antes eu não, tipo, via lobisomens como, tipo, eles comem carne. Pra mim, só queria matar mesmo. Os lobisomens só viram lobisomem pra matar mesmo e foda-se, tá ligado? Ah, não acho que é assim. Eu acho que é pra se alimentar e também por causa que eles têm esse instinto, né? E eu ouvi dizer também, tipo, me diziam, né, que tipo, os lobisomens, os caras que viram lobisomem, Exibi- é como se fosse um vício, sabe? Virar lobisomem. Bate a lua cheia, eles só querem virar lobisomem, sabe? Só querem, tipo... Ah, mas assim. Eu assisti no Teen Wolf que ele não queria virar lobisomem. No Teen Wolf e sabe onde mais? No The Vampire Diaries. Você sabe, né? Tipo, o Mason, Sei. ele não queria virar lobisomem, ele se virou prendia porque todo. Mas ele virou porque ele é Shed, ele quer Mas o conquistar a Klaus- gatinha, ele O quer... Klaus queria. Não. O Klaus queria virar O Klaus é o mais Shed de todos, mano. Eu queria ser igual o Niklaus, mano. Eu queria ser um vampiro híbrido, mano. É isso. O Klaus é foda. um comportamento muito mais animal do que humano. O seu corpo tem características indefinidas, mas suas garras afiadas e dentes ameaçadores fazem dele uma verdadeira máquina de caça. A transformação é um ritual estranho e macabro. O amaldiçoado precisa se deitar em um local onde um mamífero se enrolou anteriormente, assumindo as Eu. características do animal que ali esteve. Sabe o que é um mamífero? Eu. É um animal que mama. Não, mamíferos são animais que têm tetas. Não, sou o que E mama. sim, que mamam também, mas que têm tetas. E eu tenho tetas. Então, era só me enrolar no E chão. mama também. Caso mais de um bicho tenha passado por ali, a sua aparência se torna uma fusão grotesca de diferentes criaturas. A experiência da transformação é descrita como prazerosa e viciante, Aí, o que ó. torna a maldição difícil de ser quebrada. Aí, ó. Após a metamorfose, ele vaga por estradas Viciante. e matas em busca de vítimas, preferindo atacar bebês não batizados Meu Deus, que e mulheres. lobisomem do diabo é esse? Presto. Acabou o vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tô brincando. Mulheres grávidas para beber o seu sangue.
No Mulheres grávidas. entanto, ele evita Isso, são embates mais com grupos gostosas. grandes e só pode voltar à forma humana se encontrar suas roupas novamente. Reverter a maldição não é impossível, mas é algo que a maioria dos lobisomens não deseja, pois se tornam dependentes dessa existência selvagem. Se alguém substituir suas roupas antigas por novas no local da transformação, ele se torna humano para sempre, mas isso pode Porra, despertar editor, gostou ódio e dessa desejo de imagem. vingança contra quem o libertou. A transformação, no entanto, cobra o seu preço. Ao voltar ao normal, o lobisomem vomita e sofre um nível de exaustão, apresentando sintomas de fraqueza e anemia ao longo do tempo. Mesmo como humano, a sua condição se manifesta, e ele carrega os sinais da maldição, mesmo quando não está sob seus efeitos. O lobisomem guará é um exemplo bem interessante que eu achei, se liga. Apesar de ser o canídeo mais parecido com o lobo no Brasil, ele nunca foi associado ao mito do lobisomem no folclore tradicional. No entanto, muitos escritores brasileiros modernos de ficção decidiram nacionalizar o lobisomem, ignorando as peculiaridades do mito original e adaptando com elementos da fauna local. Para que ele tá falando merda. Tá o quê? Ele tá falando uma merda. Não é que os escritores decidiram nacionalizar. Quer dizer, pode até ser, né? Mas, tipo assim, os indígenas também já tinham, tipo, esses... Sabe? Tipo, principalmente aqui. Aqui já tinha, tipo, esses lendas de lobisomem antes de, tipo, sabe? Dos portugueses chegarem e tal. Sim, do lobisomem guará. Não, lobisomem tamanduá. O guará, como o lobo guará não é daqui, é de outros estados, eu imagino sim que, tipo, tenha tribos indígenas que acreditem que tinham povos antigos que viravam lobisomens do tipo guará. Pois é, e o lobisomem guará, tipo, ele é muito esguio, né? Ele tem umas patas enormes e tal. O lobo guará, ele é bem creepy. Tu acha creepy? Eu acho ele O bem lobo creepy. guará. E assim surgiu a ideia dos lobisomens guarás, versões mais exóticas da criatura clássica. A primeira menção detalhada desse conceito apareceu em 1999, na revista Dragão Brasil, como parte de uma adaptação do RPG Lobisomem, O Apocalipse da White Wolf. No jogo original, o Brasil e a América do Sul eram praticamente ignorados, então a revista criou a tribo Niguará, formada por lobisomens que se transformam a partir de parentes indígenas brasileiros e adotam características do lobo guará. Essa versão modernizada traz um lobisomem menos bestial e mais ligado à espiritualidade indígena, fugindo do tradicional monstro sanguinário europeu. E com isso, o lobisomem brasileiro ganhou uma nova identidade na literatura fantástica contemporânea, misturando o terror clássico com a mitologia local de um jeito mais único e original. E por fim, um dos lobisomens mais famosos do folclore brasileiro, e também o meu favorito, é uma mistura de homem com tamanduá, o capelobo. O capelobo é uma criatura monstruosa do folclore brasileiro, especialmente temida na região norte. O seu nome tem origem indígena, especialmente temida na região norte. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá bem, A gente tá bem onde aqui, não ó. quer. Aqui Onde tá do sendo lado. cortado é onde... Onde o pessoal corta é aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Eu Vocês morava têm aqui, ó. Eu morava aqui, ó. E antes daí você morava onde? A mãe de vocês da Vucu aqui, ó. O seu Meu nome Deus. tem origem indígena e significa algo como osso quebrado do lobo. As descrições variam, mas geralmente ele é retratado como um híbrido grotesco entre humano e animal, com um corpo forte coberto de pelos, patas redondas semelhantes a fundos de garrafa e um focinho comprido, que pode lembrar um tamanduá, uma anta ou um cachorro. Extremamente ágil, o capelobo perambula pelas matas durante a noite, rondando barracões e casas enquanto emite gritos assustadores. Ele se alimenta de cães, de gatos e até mesmo de seres humanos, mas de uma forma nada convencional. As histórias dizem que ele rasga a garganta de suas vítimas para sugar o sangue, como um vampiro, ou perfura seus crânios com focinho para devorar o cérebro. O seu rastro é marcado por pegadas arredondadas e há lendas que afirmam que alguns indígenas do rio Xingu podem se transformar nessa fera, fazendo dele uma espécie de lobisomem amazônico. Seus gritos são tão perturbadores que muitos caçadores dizem ter enlouquecido após ouvi-los no meio da mata. Para derrotar essa criatura, é necessário um tiro certeiro na região umbilical ou na nuca, pois qualquer outro ataque seria inútil. Registros sobre o capelobo aparecem em relatos antigos, como os escritos de Câmara Cascudo e Froge Abreu, provando que a lenda já assombra a Amazônia há muitos séculos. Olha aí, ó. Se o lobisomem é o terror das noites do sul e do sudeste do Brasil, o capelobo é sem dúvida o predador sobrenatural das florestas amazônicas. Olha aí, ó. Sim. Olha a estrada aí pra minha casa. É bem assim mesmo. Agora que vimos a origem do lobisomem e algumas espécies, vamos ver alguns casos famosos de avistamento por todo o país. Avistamento pelo Brasil. Joanópolis, no interior de São Paulo, carrega o título de capital do lobisomem, Mano, São Paulo um já é título mentira, que acompanha tá a cidade desde sua fundação em 1878. A lenda começou com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores da cidade, era na verdade um lobisomem.
Ele era descrito como um homem alto, sempre vestido com uma capa e que costumava andar à noite, o que alimentou ainda mais a suspeita entre os moradores. No século XX, o mito ganhou mais força quando a folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo, publicou uma tese em 1983 sobre a tradição do lobisomem em Joanópolis. Segundo ela, os moradores viam o lobisomem como algo comum, sem medo e exagero, quase como parte da cultura local. Para muitos, o bicho até existia, mas não era perigoso, e havia relatos de pessoas dizendo que fulano ou cicrano era um lobisomem, mas era gente boa. Mesmo assim, testemunhos assustadores se espalharam pela cidade. Moradores locais afirmam que lobisomens já arranharam portas e janelas, além de atacarem galinheiros. A lenda também diz que eles procuram casas onde há crianças não batizadas. Você aí, amor. Eu. Porra, É o Therian. é um Therian, é real. Mas que pessoa burra também. Tá fazendo pêndulo devagarinho assim. Puta que pariu. Vai pra se devorar. Um vídeo postado em uma rede social deixou os moradores do Distrito Federal no mínimo intrigados. A gravação feita em uma quinta-feira, primeira noite de lua cheia, mostra a silhueta de algo que parecia caminhar sobre 4 patas em uma rua de Ceilândia. O registro rapidamente ganhou notoriedade, com muitas pessoas associando a figura ao lendário lobisomem. A página de humor Ceilândia Muita Treta compartilhou o vídeo afirmando que ele foi capturado na QNO-19. A postagem logo viralizou, acumulando mais de 50 mil visualizações e 1.500 comentários. Enquanto alguns usuários encararam a cena com bom humor, outros ficaram impressionados com a coincidência de um possível lobisomem justamente uma noite de lua cheia, quando, segundo a lenda, a transformação ocorre. Pois é, o Scooby-Doo. Em noite de lua cheia, quando o céu se ilumina com estrelas, o temor do lobisomem toma conta dos moradores de Mirassolândia, no interior de São Paulo. A lenda ganhou força na região por causa de um ex-peão de rodeio chamado Osmar Nascimento, que em abril de 1985 saiu para tentar fotografar a criatura em um cemitério de Nova Granada, em São Paulo. O resultado foi uma imagem um tanto enigmática, que até os dias de hoje divide opiniões sobre ser uma foto real ou apenas um desenho. Na época, muitos acreditaram ser uma prova definitiva da existência do Homem-Lobo, e a história se espalhou rapidamente, sendo destaque em vários jornais locais. Moradores garantem que o lobisomem existia e já foi visto por várias pessoas, sempre descrito como uma criatura semelhante a um cachorro preto. O barbeiro Marcelino Inácio de Souza lembra que o boato era levado a sério, e até crianças tinham medo de sair à noite. O próprio Osmar, ao ser entrevistado, afirmou com confiança que fotografar o monstro não era nada para ele. Mas nem todos os avistamentos na região eram sobrenaturais. Houve quem aproveitasse do medo para se fantasiar e pregar um susto na população, o que chegou a virar caso de polícia. A identidade da criatura retratada por Osmar nunca foi declarada. Para alguns, a imagem era apenas uma montagem bem feita, enquanto para outros era a prova de que o lobisomem realmente assombrava a região. O próprio filho do ex-peão defende a história com unhas e dentes, jurando Olha a cara do lobisomem, velho. Volta lá na imagem que o cara tirou. que seu pai viu algo além. Se for isso daqui, velho. Pelo amor de Deus. Olha, a cara é maior do que o corpo. A foto do Mano, como é que ele não cai pra frente com essa cabeçona, tá ligado? Velho, o cara desenha bem, Mas, poxa, tá meio anatomicamente falando muito. Olha esses bracinhos, o bracinho fino. Então, uma pegadinha isso aqui, né? Viu algo além da compreensão humana. Outro avistamento clássico e bem conhecido no Brasil é o caso do lobisomem do Piauí. O lobisomem do Piauí tem uma história que conta com todos os elementos clássicos de um caso real de lobisomem, daquele tipo que corre de boca em boca. O relato diz que um homem enfrentou a criatura em um colégio abandonado. O monstro rastejava com barulhos de chocalhos e latas e tinha um corpo disforme e cheio de pelos. Caramba, ele não andava, mas rolava pelo chão. Porém, podia pular e atacar com muita violência. O facão foi a única defesa do homem naquela noite, e mesmo assim, ele fugiu apavorado. No dia seguinte, tufos de pelos estranhos foram encontrados perto da escola, e coincidentemente, o sujeito suspeito de ser o lobisomem acordou cheio de arranhões e cortes pelo corpo.
Os moradores do bairro já desconfiavam dele fazia tempo, e esse novo episódio só reforçou as suspeitas. O detalhe das orelhas peludas, com pelos saindo de dentro, dá um toque perturbador à história, como se ele nunca tivesse voltado completamente ao normal. Outros enfrentamentos com a criatura foram relatados, e um velho truque surgiu: atacar o lobisomem com a mão esquerda, pois seria o único jeito de feri-lo. A história se intensificou quando os boatos cresceram, e os homens do bairro prometeram se juntar para capturar a fera. Mas na hora de agir, o medo falou mais alto, e ninguém apareceu. Talvez fosse melhor assim, porque ninguém sabe o que aconteceria se eles realmente o encurralassem. O homem misterioso percebeu que a tensão estava muito alta e fugiu da região, levando a sua família junto para sempre. E no fim das contas, a criatura nunca mais foi vista por lá. Coincidência? Eu acho que não. Ai não, eu não quero ver esse vídeo. Tenho medo de vídeos assim. E a musiquinha do diabo? Ai, ai, ai. Que porra. Ah não. Se fode. Não tô olhando. Não estou olhando, eu estou bem com isso. Cadê essa porra? Uxi, parece um macaco. Parece um macaco, né? Parece mais um macaco do que um... E por fim, o último avistamento que eu vou falar no vídeo de hoje é o caso do lobisomem de São Gonçalo. O caso do lobisomem Gonçalo, ou Gonçalo Lobisomem, viralizou em 2014 e se tornou um dos relatos modernos mais famosos sobre aparições da criatura no Brasil. Tudo começou quando um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando uma figura escura e peluda debaixo de uma árvore. A gravação, em preto e branco e de qualidade duvidosa, rapidamente chamou atenção e a cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia, entrou em estado de calamidade. Os moradores começaram a evitar sair de casa à noite e logo os boatos tomaram conta de toda a região. O medo aumentou quando um homem chamado Pingo afirmou ter visto a criatura pessoalmente enquanto esperava o ônibus de madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 metro de altura e sempre se contorcendo. Mano, que descrição é essa? Tudo completamente preto, esperava o ônibus de madrugada. Ele descreveu o monstro como peludo, completamente preto, com mais de 1,5 metro de altura e sempre se contorcendo. Que descrição é essa? De um lobo. Peludo, completamente preto, com mais de 1,5 metro de altura, se contorcendo. Essa visão aterrorizante só reforçou as lendas locais e fez o pânico se espalhar ainda mais. Apesar disso, algumas pessoas começaram a questionar a história, principalmente porque o mesmo vídeo já havia aparecido anos atrás no YouTube, com outro título e localização diferente, sugerindo uma farsa. Mesmo sem provas concretas, o caso ficou marcado como uma das maiores histerias coletivas sobre lobisomens no Brasil. A delegada da cidade afirmou que não havia nenhuma investigação oficial, mas a população continuou assustada por semanas. O lobisomem Gonçalo pode ter sido apenas mais um boato da internet, mas o medo que causou foi real. E até hoje, a história ainda é lembrada como um dos momentos mais bizarros do folclore urbano brasileiro. E a do caralho é essa? Além disso, existem relatos de aparições de lobisomem em várias regiões do Brasil, como Pernambuco, Alagoas e São Paulo. Além das citadas, também temos o lobisomem da Lagoa do Mato em Pernambuco, onde os moradores da comunidade temem as noites de lua cheia após uma suposta aparição do lobisomem. Também temos o avistamento em Entre Montes e Alagoas, onde a população local aponta um certo homem como lobisomem. Existem vários avistamentos em todo o Brasil, mas é claro que nada nunca foi confirmado oficialmente, mas cabe a você acreditar ou não. Eu acredito. O canal do Mr. Sandman, reagimos aqui ao vídeo. Se inscreve aí pra dar moral, por favor. Inscrever aqui no canal dele, gostei. Mr. Sandman, muito bom. A edição... Olha, deixou um pouco a desejar em algumas partes aí. Mas você vai melhorar, tenho fé. Tenho certeza que você vai melhorar. A gente tá fazendo críticas construtivas. Eu gostei do conteúdo. O conteúdo bacana, bem explicado e tal. Só a edição mesmo que, cara, em algumas partes eu fiquei mano, por exemplo, essa parte que você digita, tô digitando aqui o título. Cara, isso dá muito aquela sensação de, mano, vai logo, manda logo. Qual é que é o título? Vai logo, quero ver logo o título. E fica aparecendo uma letra devagarzinho, por vez, sabe? Dava pra fazer isso do jeito que você quer, de uma forma mais rápida e direta. Isso sim, mas foi bem explicativo o vídeo, a dicção muito boa. Gostei do vídeo, vou até dar meu like aqui.
Tome. E o próximo vídeo que a gente vai ver vai ser o da Quaresma. Eu não. Eu não quero ver vídeo de lobisomem mais não. Eu estou com Por que medo. você? Eu estou com Está medo, com- rapaziada. Vou trancar minhas portas hoje à noite. Espero que vocês também tranquem a de vocês. Porque o lobisomem vai comer o cu de vocês. É, amor? Muito obrigado aí por aparecer aí no meu vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo e...